Então faz tempo que eu não abordo essa questão inicial aqui do projeto Vida Consciente, como ele funciona, como ele nasceu, qual a proposta dele. Então vou passar um apanhado geral agora. Então, o CEPA atende pessoas que buscam auxílio. Então, as pessoas com algumas dificuldades buscaram auxílio na medicina, na psiquiatria, na psicologia, e algumas dificuldades, como essas frentes de auxílio não têm conhecimento para resolver determinadas situações, a casa espírita, como trabalha mais com o lado psíquico, espiritual da pessoa, consegue acessar algumas causas que a ciência acadêmica não consegue ainda. E isso estava sem muito efeito, porque as pessoas vinham, tinham atendimento, melhoravam e dali 6 meses estavam de volta na casa buscando auxílio, mais um atendimento para as mesmas dificuldades. Então a proposta do Vida Consciente é que quem vai ser atendido tenha uma compreensão do que é um atendimento. Não é só algo mágico, miraculoso, que a gente vai lá no grupo e o grupo tira com a mão e pronto, e acabou. Não. O que a gente está passando é fruto do que a gente plantou. Então, para que esse atendimento tenha um efeito melhor, eu preciso entender como eu cheguei nele. Então, eu preciso me envolver na própria cura. Então, tenho que entender, assumir a responsabilidade de conhecer e trabalhar as causas, para que isso não venha acontecer lá na frente. Então, esse conhecimento vem através do conhecimento das leis que nos regem. Então, eu preciso entender as regras da vida. Se eu entender as regras da vida, eu vou conseguir dar uma boa condução para o que eu fizer dela. Se eu não entender as regras, eu vou estar agindo de qualquer jeito e plantando dificuldades e nem sei que sou a causa dessas dificuldades. Boto a culpa em Deus, no patrão, no governo, na família. Então eu preciso compreender como isso funciona para que eu comece a fazer a mudança necessária. Então, essa mudança precisa partir de mim. Eu preciso compreender onde estou errando e me propor a mudar essas causas que estão me trazendo dificuldades. Quando algumas dessas causas são maiores do que eu não consigo, por mais que tente, não consigo mudá-las, aí a gente busca o atendimento na casa espírita ou espiritualista para acessar essas causas e fazer com que seja possível essa mudança. Então aí, a partir daí, não é mais forte que eu, mas ainda a necessidade da mudança é minha, né? Ou seja, eu vou precisar mudar. O grupo vai auxiliar para que eu consiga fazer. Então, dessa forma, muda um pouco a visão que a gente tem de um trabalho psíquico, de um trabalho espiritual. Então, basicamente, são 3 grupos de leis. A lei de causa e efeito, que é essa que está no início das grandes religiões, né, de todas elas, na ideia, até porque a fonte é única, né? Não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito, causar-te-ia dor. Né? Então essa ideia está em todas essas religiões. E Jesus resumiu isso no mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Né? Ou seja, tudo que eu faço para o próximo vai devolver para mim. Então eu sou o maior beneficiado de seguir esse mandamento, essa orientação. Mas o nosso egoísmo não deixou a gente seguir por a gente achar que só o próximo ia se dar bem. Então a gente acabou desperdiçando uma ótima oportunidade de crescimento.
Mas é assim mesmo, a gente aprende dessa forma. Jesus deu lá a orientação, todas as outras grandes religiões deram, mas a gente precisou ter essa compreensão das vidas sucessivas, da gente ver na prática das nossas vidas que isso realmente existe, que isso afeta as nossas existências, e passando por isso a gente chega à conclusão que vale a pena então seguir essa orientação, seguir esse mandamento. Aí tem outro grupo de leis que são as leis do psiquismo. Então, como funciona o meu campo mental, psíquico, os pensamentos que eu tenho, as reações, os sentimentos, as sensações, por que eu sou assim? Eu preciso entender tudo que está envolvido para saber como lidar com cada coisa, resolver cada uma delas e fazer a mudança necessária para evitar que isso aconteça lá na frente. Então, principalmente Jung, há um século e meio, 2 séculos atrás, não lembro direito, mas relativamente pouco tempo, esmiuçou muito bem o nosso inconsciente, o nosso campo psíquico. E então ele relatou o que ele encontrou lá, e com essa ferramenta de captação a gente consegue interferir nesses complexos, nesses campos do inconsciente, nessas memórias do psiquismo, na sombra, como ele chama, né? Então a gente compreende melhor esse funcionamento e consegue iniciar uma mudança para lidar melhor conosco mesmos. E o terceiro grupo é a lei de sintonia, as leis de sintonia vibratória, né? Então tudo que está envolvido em a gente estar atraindo para a gente aquilo que a gente vibra. Então o universo entende o que a gente está fazendo, está pensando, está vibrando e devolve para a gente. O universo ele é muito bonzinho, ele dá tudo o que a gente pede. Está lá no Evangelho, né? Pedi e obtereis. Então, tudo que eu penso, tudo que eu vibro, tudo que eu me ligo, os assuntos, os filmes, os pensamentos, isso eu vou atrair situações semelhantes. E o universo não entende gramática, ele entende vibração. Então, se eu quero ter um bom sistema de defesa do meu corpo físico, eu preciso vibrar saúde. Se eu vibrar curar doenças, eu estou vibrando doença, e o universo vai dar doença, vai enviar doenças para mim, porque eu quero curar doenças. A mesma coisa para a saúde financeira. Se eu ficar sempre rezando para pagar dívida, o universo entende que eu quero pagar dívida, então ele vai me dando dívidas para pagar. Então, ter muito cuidado, orai e vigiai com o que eu estou pensando, pedindo, vibrando, porque eu vou atrair situações semelhantes. Aqui um exemplo da lei de sintonia vibratória, um exemplo físico. O Masaru Emoto, um pesquisador japonês, ele fotografou a cristalização da água. Quando a água está congelando, ela se cristaliza em cristais de gelo, e ele conseguiu fotografar. Então a água em contato com a vibração de compaixão, de um agradecimento, de ódio, de músicas. Então a gente tem aqui, nós somos 70% água num corpo adulto. Olha como influencia a gente acordar e agradecer por um novo dia, ou acordar e reclamar da chuva, do calor, de ser uma segunda-feira, ou da quarentena, ou de qualquer coisa que a gente reclame. A gente vai continuar atraindo situações para continuar a reclamar. E se eu começo o dia agradecendo, vou atrair situações para continuar a agradecer. Então, são conhecimentos que nos auxiliam a ter uma vida mais tranquila, mais agradável.
Essa figura ilustra o nosso inconsciente, nosso campo psíquico. Então aqui é uma parte do meu inconsciente, só uma parte, tem algo além disso também, mas eu estou vendo aqui, mostrando o que nos influencia negativamente, tá? Essa área aqui. Eu conheço, tenho acesso conscientemente a essa pequena parte aqui, que são os aprendizados, conhecimentos, memórias e vivências atuais, que se chama consciente pelo fato de eu, encarnado, personalidade encarnada, estar consciente disso, ter acesso a essas informações. A parte inconsciente em si não está inconsciente, mas ela é inconsciente em relação a mim. Então, o meu inconsciente vibra intensamente. Basicamente, essa parte do meu inconsciente é constituída por memórias de vidas passadas do meu agregado espiritual, minhas, as vidas do espírito do qual eu faço parte, que não compreenderam essa proposta de evolução. Então tem aqui aquele que ainda se compraz em passar a perna nos outros, outro que se acha melhor, que tem um sangue nobre, um sangue azul, o outro que ainda está vivendo uma condição de penúria, de fome, pedindo esmola para conseguir sobreviver, outro numa condição infantil, outro numa condição deficiente, outro numa condição de prostituição, outro numa vida simples no campo, outra de um bandido, de um justiceiro, ou de alguém que cria as próprias leis, né? Outros numa condição religiosa, outros numa condição de que ainda de preconceito com relação à cor da pele, não compreendeu que somos todos iguais perante Deus, que cada vida as posições se invertem, principalmente quando a gente não compreendeu que ninguém é melhor que ninguém. Então, se eu me acho melhor na cor branca do que um negro, na vida seguinte vai inverter, eu vou vir na cor negra e vou sofrer esse preconceito, do mesmo que na vida anterior estava com essa cor de pele. Se eu também torturo alguém, na vida seguinte vai inverter, quem está no tronco vem torturar e quem está torturando vai para o tronco. Quem se aproveita das pessoas em benefício próprio, na vida seguinte vai vir esmolando. E o esmolando vai vir e quando tem acesso a isso, geralmente faz a mesma coisa, né? Então, o nosso inconsciente está carregado de memórias de vidas passadas e estando a gente num final de curso aqui na Terra, nesse final de plano de provas e expiações, para um plano de regeneração, a gente tem praticamente todo tipo de vida, a gente já passou por quase todo tipo de vida. E o trabalho desse novo plano de regeneração está nesse nosso campo inconsciente. Conscientizar cada uma dessas vidas aqui, porque não é apenas um vídeo com som e imagem, é a vida completa mesmo, com sentimentos, com emoções, com mágoas, com moral, com costumes. Está completa ali no nosso inconsciente. Ela precisa ter um auxílio para ela compreender essa caminhada evolutiva e começar a fazer parte dessa nossa proposta de mudança. Então eu preciso vir aqui no escravo, tirar ele do tronco, porque ele está literalmente ainda preso mentalmente a essa tortura, mesmo que o corpo morreu, pela raiva que ele sentiu durante a vida inteira, ele ficou preso nessa memória aqui e está ainda sofrendo toda essa tortura. O outro também, que ainda estava mendigando, pode estar morrendo de fome ainda, mesmo que o corpo morreu, ele ainda está preso à fome e hoje nos traz essa compulsão pela comida, compulsão alimentar. Então tudo isso vai afetando o nosso dia a dia, não como um castigo, mas como um pedido de ajuda. Então o autoconhecimento traz essa ênfase de que a gente olhe para dentro da gente mesmo e comece a perceber o que não está legal.
Então, se eu tenho a compulsão por comida, eu vou procurar a causa disso no meu inconsciente. Se eu me acho melhor que as outras pessoas, eu vou procurar a causa no meu inconsciente. Se eu, mesmo sabendo que o preconceito não é certo, que somos todos iguais, mas se eu ainda tenho essa sensação de preconceito em contato com a pessoa de outra cor, eu vou buscar no meu inconsciente quem está me transmitindo ainda esse sentimento. Se eu hoje em dia tenho tudo para ter uma vida financeira equilibrada, mas não consigo, sempre estou patinando, vou procurar no meu inconsciente se não tem alguém que fez um pacto com a divindade num voto de pobreza. Né? Se eu hoje em dia não estou conseguindo achar um relacionamento, vou buscar no meu inconsciente se não tem lá um pacto com a divindade, né? A freira lá que casou com Jesus. Então ela fez um voto de castidade. E aí quem chega perto dela sente essa vibração e se afasta. Então, tudo que a gente tem de dificuldades no nosso dia a dia, que a gente olha para os outros e eles não têm, a maioria dessas causas, se não é uma doença conhecida, se não tem uma causa conhecida, está no nosso inconsciente como um pedido de ajuda, de algo que precisa ser ressignificado. Então, cada uma dessas vidas aqui, a gente chama, no nosso estudo, de personalidades múltiplas. Então, são personalidades vividas em outras existências, mas ligadas ao mesmo espírito. Tem identidade própria, aparência, hábitos, idade, até polaridade sexual distinta da atual. Como eu falei, é uma vida completa, só não tem mais o corpo físico. E pior, acha que ainda tem. Essas vidas aqui nem perceberam que o corpo morreu, porque a gente não está num padrão de evolução que a gente consegue passar conscientemente pela morte do corpo físico, como fez Buda, né? Estava lá meditando embaixo da árvore e saiu do corpo físico e deixou o corpo ali sem mais a ligação de vitalidade, o corpo morreu. Mas ele deixou o corpo conscientemente, a gente ainda vai chegar lá. Mas esse pessoal que não entendia essa proposta de caminhada evolutiva, a maioria deles não sabe que morreu. Então, no momento da morte, tem um mecanismo de defesa que apaga a gente entra num estado de hibernação, como se fosse um desmaio, mas algum tempo depois a gente volta a si. E está vivo. Não vai passar pela nossa cabeça que a gente morreu, porque a gente está vivo. O que não passa pela cabeça é que pode ser que um corpo morreu, o corpo físico, e a gente está agora usando o corpo astral. Mas a pessoa geralmente desencarna numa situação de não harmonia, né, não harmoniosa, com raiva ou com outros sentimentos negativos, então ela não para pensar nisso. E acaba se acostumando com o que está acontecendo e não percebe que o corpo morreu. Então, são personalidades que têm, como ele falou aqui, identidade, aparência, hábitos, idade, polaridade sexual próprios dele. E elas despertam ativadas por algum estímulo desencadeador qualquer. Pode ser um vício, uma vibração, uma imagem, um cheiro, um olhar, um tom de voz, um som, uma provocação, um ataque, um descontentamento, uma humilhação, um medo, um trauma, uma viagem, uma mudança na nossa rotina, como a quarentena. Então, tudo isso afeta essa parte psíquica ligada a cada uma dessas situações. E desperta por um objetivo de que a gente olhe para isso e trate isso. É algo que precisa ser olhado com carinho e tratado. Então, não são simples autômatos ou memórias ou formas de pensamento. Tem poder de decisão, nos influenciam. Se a gente não está sabendo que isso existe,
A gente se deixa levar. Autonomia de ação, conhecimentos diversos e força mental bem ou mal desenvolvida. Então, se eu não entrar em acordo com essa parte psíquica inconsciente, eu posso ter uma série de dificuldades nessa existência. Essa figura aqui ilustra um pouquinho um sistema de evolução completo, né? Aqui a mônada, o espírito, né? A centelha divina, que é, em teoria, imaterial, e na outra ponta, nós, aqui no corpo físico, totalmente 100% material. Então, a mônada não consegue, toda imaterial, não consegue falar comigo todo material. Então, precisa aqui uma escada, uns degraus para transferir um impulso aqui do espírito para chegar aqui onde eu estou. Então, abaixo do espírito tem o corpo átmico, que é um pouquinho material. Abaixo dele, o corpo búdico, que é um pouco mais material, e assim sucessivamente, né? O mental abstrato, o corpo causal, ou mental superior. Abaixo dele, o mental concreto, ou mental inferior. Abaixo desse, o corpo astral. Depois, o duplo etérico, que é mais um corpo de ligação entre o astral e o físico. Aqui, nesse meio, também existe o corpo vital, que é como se fosse a bateria nossa, que a gente recebe uma bateria carregada para uma vida inteira. É por isso que o abuso das forças físicas pode acarretar em um desencarne com suicídio indireto. Se eu recebi um corpo vital para uma vida de 80 anos e eu abusei dessas forças e desencarnei com 60, eu adiantei em 20 anos o meu desencarne. É um suicídio indireto. Mas vamos aqui ao esquema. Então, o espírito, ele lança impulsos. Ele saiu de Deus, simples e ignorante, e quer voltar a Deus, como a parábola do filho pródigo, né? Então, ele se afastou da casa do pai, até chegar no ponto mais distante, eu acho que é o ponto mais distante, onde a gente está agora, no campo físico, né? E agora a gente está querendo voltar para o pai. Então, o espírito tem essa proposta de voltar ao pai, então ele lança impulsos, né? Para que a gente haja de acordo com esses impulsos. Então, uma pessoa me prejudica, ele lança o impulso de perdoar 70 vezes 7, de amar os inimigos, de não julgar, né? Ele vai lançando esses impulsos. Só que, principalmente nesses três corpos aqui, no mental superior, mental inferior e no astral, estão associadas essas vidas passadas, essas memórias de vidas passadas. E como esse impulso passa como uma espécie de telefone sem fio, nesses três corpos essa mensagem é invertida de sentido. O que veio como impulso de perdão chega em mim como vingança. Porque quem está aqui, quando recebe a informação de perdoar, ele não compreende como perdoar. Essa pessoa tirou a minha vida, essa pessoa me roubou, me prejudicou, como é que eu vou perdoar? Ela tem que pagar o que fez. Então não é por maldade, é por desconhecimento desse sistema de evolução que eles reagem dessa forma. Então, as personalidades que recebem as ondas de possibilidades e reagem conforme os registros que possuem, emitem impulsos de tendência, vontade, desejo e pensamentos, influenciando a consciência. Então ela muda esse impulso. E eu agora, conhecedor desse sistema, eu vou começar a observar, a orar e vigiar, a ter uma vida mais consciente. Quando vier o impulso de me vingar, eu vou pensar, não, isso não é certo, mesmo tendo vontade de pular no pescoço do dito cujo, eu vou fazer um esforço para me segurar. Então retorna aqui o que eu fiz. Então veio o impulso de perdão,
Antes eu reagia, né? Me vingava, não deixava as pessoas tirar vantagem, né? Agora, com esse conhecimento, eu não reajo mais, eu respondo de acordo com esse conhecimento. E dando essa resposta, existe aqui esse corpo búdico, onde existe uma espécie de uma avaliação. Foi o impulso de perdão, ele perdoou? Sim, perdoou, mas ainda subiu sangue, ainda teve vontade de pular no pescoço da pessoa, né? Teve vontade de reagir. Então, retorna essa experiência para que ele refaça mais algumas vezes, até que quando vai o impulso de perdão, volta um perdão puro, completo. Aí essas experiências são sublimadas, passam para o corpo átmico. Então, quando a gente esgotar todas as possibilidades de aprendizado aqui no corpo físico, a gente se liberta desse corpo físico e passa a viver no plano astral. E daí começa toda uma cadeia de aprendizado também. No corpo astral, quando a gente esgotar todo tipo de aprendizado ali, a gente vai começar a viver no corpo mental inferior, depois no corpo mental superior, depois no campo búdico. Daí a gente vai aí tentar uma vaga de anjo, de arcanjo, né? Não querendo desanimar, né? Mas tem muito tempo ainda de experiência de aprendizado para a gente chegar num espírito crístico, né? Onde o corpo dele já é um planeta, por exemplo, o nosso Cristo planetário, né? Então tem muita coisa pela frente, mas o importante é que agora a gente está já nessa caminhada de retorno ao Pai. A gente está consciente desse sistema evolutivo e está começando a querer caminhar de acordo com ele. Então, daqui para frente, no plano de regeneração, esses tipos de sofrimentos vão ficar para trás. A gente pode ter vidas cada vez mais tranquilas e harmoniosas se a gente começar a andar de acordo com essas leis universais. Então, por hoje eram essas informações que eu queria passar para vocês. Vamos indo para o encerramento. Que a gente tenha uma semana abençoada, que a gente consiga botar em prática esses conhecimentos, que a gente consiga ser por onde a gente andar uma fonte de energia, de harmonia, de compreensão, de auxílio, principalmente agora, com essa mudança drástica na nossa rotina. Muita gente tem essas memórias afloradas, acordadas e podem passar por dificuldades. Então, que a gente possa auxiliar de acordo com esse nosso conhecimento. Como o CEPA está fechado, algumas atividades podem auxiliar quem estiver precisando de ajuda. Olhem lá na página do CEPA, tem os horários de atendimento fraterno via telefone. Também, através do Messenger, da página do Facebook do CEPA, vocês podem solicitar auxílio, quem estiver precisando em dificuldades, que a gente inclui também na nossa irradiação, onde é feito um atendimento coletivo, tanto para a espiritualidade que a casa atende, quanto para as intenções também. Então a gente vai incluir essas intenções nos atendimentos que são feitos diariamente às 19 horas. Então, encerrando com um passe à distância, que o pessoal da casa, do CEPA ligado aos passes, também possa auxiliar nessa irradiação, nesse passe à distância. Então, sentindo uma energia balsâmica envolvendo todo o corpo, deixando em cada célula a energia que ela precisa para o seu funcionamento saudável.
que o nosso sistema de defesa seja auxiliado, que a gente tenha mais tranquilidade, confiança no que vem aí pela frente, no porvir. Muitas mudanças são necessárias, mas são mudanças para melhor. Esse plano de regeneração exige algumas mudanças. Aparentemente a gente pode achar ruim, mas o resultado final disso vai ser bom para cada um de nós que está nessa proposta de mudança, de crescimento, de cooperação, de uma vivência mais fraterna. Então, que consigamos ir adaptando a nossa vibração, os nossos pensamentos, principalmente os pensamentos. Deles é que vêm as causas das nossas enfermidades ou da nossa saúde. Eles ficam bombardeando as células do nosso corpo diariamente, então que a gente consiga orar e vigiar para que o que a gente permita entrar no nosso campo mental seja algo harmonioso, construtivo, saudável. Que tenhamos todos uma semana abençoada, que consigamos seguir em frente, conscientes de tudo que a gente está passando agora e a cada dia mais fortes, que logo, logo essa situação estará finalizando, mas para isso depende da nossa mudança, da gente fazer o que essa mudança está pedindo, que é esse olhar interior, esse autoconhecimento. Que assim seja.